Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Gideão estava malhando trigo no lagar. Era o lugar errado, na hora errada. Ele estava com medo e escondido. E por quê? Porque ele não tinha direção, ele não tinha projeto de vida. Ele estava apenas sobrevivendo. E é assim que muita gente vive. Vive correndo, vive se esforçando, trabalha muito, mas sem rumo. A verdade é simples: quem não sabe onde quer chegar, vive andando em círculos. Você já se sentiu assim? Andando em círculos? Trabalha muito, mas não sabe o quê? Tem pessoas que a vida dela é um círculo. Ela corre para lá, para cá e sempre volta na mesma. Isso é porque falta projeto, metas, objetivo. Mas olha o que acontece. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Deus era com ele, mas ele não sabia disso. Deus é com você. Deus é com você. Talvez você esteja andando em círculos, mas Deus é contigo. O problema é que muitas pessoas querem que Deus faça tudo, e ela tem que entender que existe uma parte que é você que tem que fazer. O anjo falou: olha, Deus é com você, Deus é contigo, você é um homem valente, você é trabalhador, só que você vive andando em círculo. Deus chamou Gideão pelo que ele ainda não era, porque quem tem projeto com Deus passa a ser chamado pelo destino e não pelo passado. Então olha só, pessoal, Deus não chamou você aqui pelo seu passado, Deus não chamou você aqui pelo momento que você está vivendo. Deus chamou você aqui porque Deus vê em você potencial. Foi Deus que colocou no seu coração fazer a corrente de segunda-feira, porque Deus sabe que cada um de vocês aqui tem potencial de se tornar um empresário. Deus sabe o potencial que você tem, e você precisa acreditar nesse potencial. Quando Deus chamou Gideão, ele era o menor e a família dele era a mais pobre. Imagine você ser o menor na sua casa e a sua família ser a mais pobre do país. Mas Deus via em Gideão o quê? Potencial. E é isso que Deus está enxergando em você. Você entende isso? Faz sentido para você essa palavra? Deus vê na gente potencial, o que nós podemos nos tornar. E nós temos que acreditar em nós. Eu posso. E para isso você tem que ter projetos. Deus não quer que você apenas sobreviva. Gideão estava apenas o quê? Sobrevivendo. Vivendo uma rotina. Deus não quer que você viva uma rotina. Deus, ele quer que você tenha metas, objetivo, planos. Ele quer te dar um propósito. Você tem que viver uma vida com propósito. Você tem que colocar uma meta. Hoje termina o semestre. Amanhã começa mais um semestre. São mais 180 dias pela frente. Coloca uma meta, pessoal. Escreva num papel qual é a meta que eu vou alcançar. Quando chegar dia 1º de janeiro, dia 31 desse ano de dezembro, qual a meta que você vai ter lá na sua conta? O que você vai ter construído? Coloca uma meta. Qual o curso que você já vai ter feito? Quanto você vai vender? Quantos clientes você vai atender? Coloca uma meta. Você tem que ter meta. Você tem que ter plano, tem que ter objetivo. Você tem que ter estratégia. Você não pode ficar andando em círculos.
trabalhando para chegar a lugar nenhum. Não. Nós temos que trabalhar com objetivo. Primeiro, você tem que saber aonde quer chegar. O senhor sabe onde o senhor quer chegar? Sabe mesmo? Tem bem definido? Já bolou um plano, uma estratégia para chegar nesse lugar? Já sabe onde quer chegar? Está bem claro isso? A senhora, sabe onde quer chegar? E o curso, como é que vai? Outro já? Já fez aquele? Olha só, que idade a senhora tem? 67. 67. Já fez um curso? Aprendeu? Vai fazer outro? Não pode o quê? Parar. Amém? A senhora é um exemplo. 67 anos. A minha sogra, ela tem 62. Depois eu vou trazer ela aqui para vocês conhecer. Ela começou a faculdade agora, nesse semestre. Ela gosta de cozinhar e vai fazer culinária, gastronomia, né? Ela vai fazer. Ela estava cheia de vergonha. Como que eu, 62 anos, vou para a sala de aula? Eu falei, olha, se alguém perguntar alguma coisa, eu falo assim, você não paga minhas contas? Se tiver um jovenzinho lá, você fala, você não paga minha conta, eu estou aqui. 62 anos, vai realizar o sonho dela de fazer a faculdade. E tem jovem com 30, 40 querendo aposentar, olha só. Então você tem que ter espírito, não aceite viver, pessoal, apenas para sobreviver, andando em círculos. Você tem que ter metas, planos, objetivos. Amém? Você tem que ter uma vida com propósito, buscar de Deus a direção. Você tem que pensar no seu futuro. E o seu futuro, você é responsável. Você é responsável. Teve um rapaz da igreja, chegou para mim e falou, pastor, ora para Deus me dar um carro. Eu falei, eu? Eu falei, não pastor, Deus tem que me dar um carro. Eu falei, senhor, Deus nunca dá carro para ninguém. Aonde é que o senhor viu isso? Qual a pessoa que chegou na garagem e o carro apareceu? Foi Deus que me deu. É você que tem que comprar. Eu falei, pastor, Deus não vai te dar não, é você que tem que comprar. Ah, pastor, mas se orar, Deus não me dá? Eu falei, não, Deus te dá força, Deus te dá direção, Deus te dá sabedoria. Mas o problema é esse, você não decidiu, sou eu que tenho que comprar. Por que eu não consigo comprar? Sou eu que tenho que comprar, eu que tenho que fazer, Deus já é comigo. Deus era com Gideão e ele estava na miséria danada. Faltava o quê? Faltava planos, vida com propósito. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, a pessoa quer que Deus faça algo que ela precisa fazer. Ela precisa agir. Vocês entenderam? Faz sentido para você isso? E sabe por quê? Porque Deus não trabalha com confusão. Deus, ele abençoa quem tem planos. A Bíblia diz assim em Provérbios 16, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Gideão tinha tudo para dar errado. Ele vinha de uma família pobre, ele era o menor da sua casa, o menor da sua tribo, ele tinha uma baixa estima, mas quando ele entendeu que Deus tinha um projeto para ele, ele se levantou. Deus tinha um projeto para Gideão, fazer dele o líder. Deus tinha um projeto para Gideão. Falou assim, você vai livrar o povo de Israel, você vai liderar o povo contra os midianitas. Deus queria fazer dele um líder. Deus tinha um plano para ele. Você está vendo? Deus tem um plano para você também. E um plano de fazer você grande, de abençoar a sua vida. Mas quando ele entendeu que Deus tinha um projeto para ele, ele se levantou. Ele derrubou o altar de Baal, ele reuniu um exército, e com apenas 300 homens ele venceu milhares de inimigos.
milhares de inimigos. Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa que você tenha o quê? Um projeto. Deus, ele precisa que você tenha um projeto. Enquanto Gideão estava sem direção, sem projeto, ele vivia escondido. E tem muita gente escondendo o talento. Tem gente que vive escondido, escondendo o talento. Tem gente que tem talento, tem dom, mas ela o quê? Ela se esconde. Mas sabe por quê? Quem não tem projeto, não sabe aonde quer chegar, não tem metas, não tem... Você tem que ter metas. Quanto que eu vou vender por dia? Como eu falei do farol. Se a pessoa fizer R$28 por dia, em 10 anos ela tem 10 mil. Em um ano ela tem 10 mil. Se ela fizer R$28 por dia. Por dia, se ela fizer 20... Quanto que é o pastel lá? R$8. 3 pastéis dá quanto? 24. Mais R$4. Se ela vender 3 pastel por dia, em um ano consegue R$10 mil. Está vendo? Pessoal, se ela vender, consegue vender 3 pastel por dia? Vende mais? Mas vamos colocar 3. Desses 3 pastel que você vender, guarda. Em um ano tem 10 mil. Um ano passa rapidinho, pessoal. Imagina você chegar a 31 de dezembro e está lá na conta. 10 mil limpinho. É só você, se você ir no farol ali, você consegue vender bala, doce, paçoca, água e faz R$28 por dia. É só querer. Mas tem que ter o quê? Tem que ter um plano. Primeiro você tem que ter uma meta. Qual é a minha meta? Minha meta é ter 10 mil limpinho. E outra coisa, deixa eu falar para vocês. Você sabe quanto é que é os juros no Brasil hoje? 15%. Se você tiver 10 mil lá na sua conta, nesse juros de 15% rendendo, dá quantos por ano? Limpinho, 1.500. Você não vai chegar lá com 10 mil, você vai chegar com 11.500. E você sabia que um juros de 15% em 4 anos, 10 vira 20? 4 anos passa rapidinho, pessoal. Mas você tem que ter o quê? Você tem que ter metas. Você tem que ter objetivo, você tem que ter estratégia. Senão você vai viver em círculos. Você vai trabalhar, se matar de trabalhar, você vai levantar cedo e dormir tarde e vai ficar tocando de roda. Minha avó dizia isso. Que a pessoa não sai do lugar. Sem metas, sem objetivo, sem projeto, você não vai sair do lugar. Você precisa despertar. O que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, isso aqui vale ouro. Muda a sua vida. Mas você tem que colocar em prática. Amém? Enquanto Gideão estava sem direção, vivia escondido. Mas quando ele recebeu um propósito, ele se tornou líder. Ele se tornou um guerreiro. Ele se tornou um vencedor. Por isso eu te pergunto, qual é o seu projeto de vida? Você está apenas sobrevivendo ou já entregou a Deus aonde você quer chegar? Pare de viver de improviso. Já viu pessoas que vivem no improviso? Você vive assim? Toda hora tem que improvisar? Não tem planejamento? Tem gente que não tem planejamento. Ela tudo para ela é no improviso. Eu trabalhei com um pastor que ele falava assim, não, tudo é pelo Espírito, tudo é pela fé, tudo no improviso, tudo na hora. Maior fracasso. Deus, pessoal, é Deus de planejamento. Você vê que a Bíblia já está definido, decidido, tudo que vai acontecer até o final dos tempos. Deus já falava que vai surgir a besta, que vai surgir o chip,
que as pessoas não vão comprar ou vender se não tiver a marca da besta, que vai ter perseguição. Ó, a Bíblia fala da batalha do Armagedon, que um exército de 200 milhões de soldados vão marchar no Vale do Armagedon contra Israel. O que a gente está vendo aí? A Bíblia fala que vai chegar um dia que o mundo inteiro, todas as nações vão se voltar contra Israel. A Bíblia já fala, e nesse dia, Jesus vai voltar e vai livrar Israel. Olha só, está tudo na Bíblia, está tudo planejado. Está tudo planejado. E aí, você é de Deus, quer viver a vida no improviso? Você quer viver a Deus dará? Não, nós somos de Deus, pessoal, e nós temos que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo. Você vê que Jesus, ele preparou os discípulos e ele falava, vai chegar uma hora que eu vou para Jerusalém, eu vou dar a minha vida, vou morrer em sacrifício por vocês. Aí Pedro, não Senhor, de maneira nenhuma, nós não vamos deixar não. Jesus falou o quê? Arreda-te, Satanás. Já está tudo planejado. Jesus, ele veio com a meta, com o objetivo, e ele cumpriu aquele objetivo. E aí você quer ser de Deus e não tem meta, não tem objetivo, está andando em círculos, vivendo a vida no improviso? Não, você tem que ter meta, saber onde você quer chegar. Você tem que saber aonde você quer chegar. Vocês estão entendendo, pessoal? Pare de andar em círculos, apresente o seu plano e Deus vai te mostrar o caminho. Tem gente que pede direção a Deus, Deus fala assim, ô filho de Deus, você quer direção para ir para onde? Aí a pessoa fala assim, não sei. Você tem que mostrar para Deus o seu plano. Deus, me ajude a chegar aonde eu quero. Me dá direção, sabedoria para chegar onde eu quero. Você tem que saber muito bem onde você quer chegar. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Deus está te chamando como chamou Gideão. Não pelo que você é agora, mas Deus está te chamando para aquilo que você vai se tornar. Você crê que você vai se tornar grande, um empresário? Você crê? Fique de pé.